Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por esta última referência do Sr. Secretário de Estado. O que é que daria a desintegração da Galp para introduzir a tal concorrência? Provavelmente um novo déficit tarifário como aquele que o país, os portugueses, suportam na eletricidade com a desintegração que foi feita na cadeia de valor da EDP, com os resultados que são conhecidos. O Sr. Ministro falou aqui do problema dos investimentos da Galp e nós não temos tempo, mas valeria a pena refletir sobre o que é que significou as sucessivas reestruturações neste setor feitas pelos governos do PS e do PSD, com as consequências no atraso imenso em investimentos que há muito deveriam ter feitos, e o país está certamente a pagar também uma fatura por esse atraso. Mas eu gostaria agora de referir-me a algumas referências que aqui foram feitas, concretamente o Secretário de Estado, tentando explicar o inexplicável. O efeito de localização. Esta é uma referência do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Ó, Sr. Secretário de Estado, isso é que explica os diferenciais entre os índices Platts de Roterdão, os maiores diferenciais entre os índices Platts de Roterdão e os preços de venda antes de imposto em Portugal. Explique-nos porquê. O que é que isso significa, esse problema de localização? O Portugal tem um preço, tem um acesso ao petróleo a preços mais altos decorrente dessa localização? De importação não é, e eu ainda falaria dessa questão. Localização não é. Até se dá o escândalo que em determinado período, agora neste momento não, as petrolíferas mudaram os portos de abastecimento das nossas ramas, reduzindo significativamente os tempos de duração do transporte de barco, concretamente dos países do Golfo para o norte e o oeste da África. E isto é um mistério, nada disto se refletiu, isso reduziu-se, foram reduções significativas dos custos da matéria-prima sem qualquer tradução nos preços dos combustíveis refinados. Mas eu gostaria que o senhor Secretário de Estado, o Sr. Ministro há um bocado não quis responder, continua a não me responder porque é que depois da liberalização os lucros da Galp se multiplicam por 5. Eu gostaria de perceber isto. Ou porque o Sr. Secretário de Estado pode-me explicar, o petróleo subiu em todos os países, já há um bocado referi, porque é que a diferença percentual entre as percentagens de diferença entre Portugal e a média da União Europeia, entre 2008 e 2010, na gasolina subiu 84%. E no gasóleo, estes diferenciais subiram 165%. Explique-nos, Sr. Secretário de Estado. Nós já sabemos que o Sr. Secretário de Estado agora, e o Sr. Ministro explicam agora tudo. É que estes valores dos preços dos combustíveis que nós conhecemos, antes de impostos, depois de impostos, referidos pela Autoridade da Concorrência, referidos pela Direção-Geral de Energia, referidos por Eurostat, porque o Eurostat recebe aqueles, segundo diz aqui a Direção-Geral de Energia, recebe a informação da Direção-Geral de Energia. Que esses preços não valem. Portanto, há aqui uns valores especiais que os senhores conhecem, nem mais ninguém conhece, e sobre os quais os senhores raciocinam. Isto é uma coisa absolutamente espantosa. Nós sabemos que o Governo não se dá bem com a estatística. Faz um uso muito interessante dos dados estatísticos. E estamos aqui perante mais uma situação. É que quando os valores estatísticos oficiais não correspondem àquilo que o Governo quer dizer, os senhores acham que a estatística é que está errada. Não são vocês. Problema do lucro e efeito de stock. Isto é um lucro fictício, é um lucro contabilístico, disse-me o Sr. Ministro, 161 milhões de euros em 2009, 156 milhões de euros em 2010. É um lucro fictício. E os senhores decidiram tributá-lo com uma tributação autónoma em 2004. Quer que eu lhe leia o artigo 4º? O que é que este artigo diz sobre a tributação deste tal lucro fictício, Sr. Secretário de Estado? Aliás, já há um bocado fiz esta pergunta, gostaria, a chamada taxa de Robin dos Bosques, como foi aí denominada em 2008, eu gostaria de saber qual foi o valor do cobrado a propósito desta taxa à Galp e às outras petrolíferas durante estes 3 anos. Gostaria de saber, gostaria que os senhores me informassem. Mas, aparentemente, esta lei é uma lei de tributação de uma ficção, que é uma coisa absolutamente espantosa. Porque, pelos vistos, isto não tem significado nenhum, é um lucro que não existe, não conta para os balanços da empresa e, portanto, é uma coisa admirável. O problema da Galp não é o problema dos lucros, o problema da Galp é um problema dos sobrelucros que há muito da Galp e das outras petrolíferas, que dada a sua posição monopolista no mercado da produção e da distribuição,
permite-lhes estabelecer preços claramente que acabam por ter os resultados ao nível dos preços que são conhecidos, com as consequências para as famílias e para as empresas portuguesas. O Sr. Secretário de Estado falou aqui que é um produto transacional. O problema é exatamente esse, é que não é. Se há coisa onde coincidiu e coincide o Presidente da Autoridade da Concorrência, o ex-Presidente da Autoridade da Concorrência e até o estudo elaborado por Augusto Mateus para a Galp, e que o ex-Presidente da Autoridade da Concorrência não tem em boa conta, mas até esse estudo, o que eles dizem é que não há importação, Sr. Ministro. Não há importação de refinados. A importação não tem significado no abastecimento público em Portugal. O Augusto Mateus até justifica isto de uma forma evidente. A competitividade dos preços à saída da refinaria são tão bons que não justifica as importações. Não há importações nenhumas. Não há importações quase nenhumas, são ridículas, têm influência no mercado. Isto é o que nos dizem quem está, o responsável pelo estudo deste problema, Sr. Ministro. E este é o problema do mercado que nós temos, dominado por estas 3 empresas que estão claramente em colusão tácita, como disse o ex-presidente da Autoridade da Concorrência, com as consequências que são conhecidas. Num quadro em que os senhores abandonaram, de facto, liberalizaram os preços e privatizaram, entregaram à lógica privada o funcionamento deste produto. Gostaria de vos dizer gostaria de dizer ainda o seguinte. O facto deste bem aparecer como não transacionável é exatamente mais um que está naquelas contas que vão sendo feitas daquilo que tem acontecido ao longo destas 2 décadas neste país, com apropriação pelos setores de bens não transacionáveis, entre os quais estão os da energia, de uma grossa parte do valor criado no setor de bens transacionáveis. Como o Sr. Ministro sabe, até já referimos aqui uma vez essa questão, isso até é calculado por um professor que não é propriamente da minha filiação política e ideológica, o professor Vítor Bento, que até avalia a apropriação que foi feita em cerca de 15% do PIB ao longo destas 2 décadas. Um dos fortes contributos para esses 15% do PIB está nos custos de energia, não apenas dos combustíveis, mas de energia. Gostaria ainda de dizer, para terminar esta parte dos combustíveis, que ao fim de 6 anos, finalmente, o Governo ia tomar medidas. Vinha-nos aqui apresentar os planos da pólvora, sobretudo se, não, entretanto, não há admissão. Nunca é tarde, temos que dizer, dizer que nunca é tarde. Eu gostaria de, já não tive tempo, acabei por não ter tempo de me pronunciar sobre este problema da estrutura acionista da Galp, mas acho muito interessante que depois de termos tido aqui o Ministro da Economia que fez a 4ª reestruturação, inclusive neste setor, e nos tinha dito, entregou-nos aqui um papel, a dizer-nos que a reestruturação que fez, inclusive na Galp, ia assegurar a estabilidade acionista até 2016. Pelos vistos não assegurou. Mas o Sr. Secretário, o Sr. Ministro, não foi capaz aqui de nos garantir que o Governo vai assegurar um núcleo nacional de direção desta empresa estratégica do nosso país. Como, aliás, já não fez com a Simpor e provavelmente não acontecerá com outras. Só uma questão muito simples ligada com a eletricidade, ali para o Sr. Secretário de Estado. Várias empresas queixaram-se junto dos grupos parlamentares, penso que não fui só eu que recebi essas queixas, relativamente aos preços da energia elétrica, pequenas e médias empresas. Concretamente dizendo que o chamado serviço de interruptibilidade, que aparentemente lhes ia fazer baixar a fatura, não funcionou. Os senhores publicaram uma nova portaria sobre esta matéria no dia 25 de março, para alterar uma portaria que tinha sido publicada no dia 23 de dezembro. É de facto um período, um período em muito curto tempo, os senhores tiveram que alterar. Eu só gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado se esta nova portaria vai de facto contribuir para baixar os preços
da fatura energética elétrica que está a ser apresentada a essas empresas. Estou-me a referir às empresas do setor têxtil, às associações do setor têxtil, à Associação Empresarial da Águeda e outras, mas certamente o Sr. Secretário de Estado será capaz de me dizer alguma coisa. Muito obrigado.